Dando sequência, planejamento operacional. O conceito do planejamento operacional pode ser considerado como uma formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias desenvolvidas e implementações estabelecidas. Então a gente vai mais para o nível da execução, mas assim, muito importante como tático e muito importante como estratégico, pessoal, que é onde a gente dá vida, muitas vezes, para as ações práticas, as ações do dia a dia, a famosa mão na massa realmente para executar e para colocar em funcionamento o planejamento estratégico definido pela alta cúpula da empresa. Vivemos um mundo de mudanças. O mundo está mudando. Globalização, avanço da tecnologia, um novo conceito de cidadania, diversidade. Então a gente tem mudanças o tempo inteiro. Por que é importante a gente identificar isso aqui? Tá conversando sobre esses aspectos com vocês. O mundo do trabalho, quando a gente fala do mundo do trabalho, mudou, não está mudando, já mudou. Companhias estão crescendo, geração Y, o trabalhador do conhecimento. A gente tem motivações diferentes hoje. Então, como fazer uma pessoa que tem motivos diferentes de enxergar o trabalho se envolver no planejamento estratégico, contribuir para o crescimento de uma empresa? Como que a gente faz para conseguir esse empenho dessa pessoa? Esse é o grande desafio. E por último, as organizações estão mudando. A ressignificação das pessoas, a ressignificação das organizações. Qual que é o objetivo dessa organização? Toda organização ela existe com uma finalidade de gerar lucro, mas Kofi Annan, que foi um secretário da ONU, no seu último discurso, antes dele deixar a presidência da ONU, ele falou que riqueza não é a quantidade de patrimônio que você junta durante a sua vida inteira, e sim a quantidade de vidas de pessoas que você impactou durante a sua existência. A transformação, a reconstrução das organizações hoje é extremamente importante a gente lembrar disso. O aprendizado contínuo, a famosa mente aprendiz, que a gente também tem ouvido falar costumeiramente hoje em dia, principalmente por parte da geração Y, que é uma geração mais atual, uma geração que já nasceu mexendo no celular, que é extremamente conectada à tecnologia de informação. Fases do planejamento. A gente tem a primeira fase tradicional e a gente tem a segunda fase do estratégico. Então a gente começa em 1980, onde a gente tinha um planejamento tradicional operacional, quantitativo de medidas, OIM, policiamento, você tinha que cobrar realmente a execução, porque as pessoas não entendiam muito a necessidade e a importância do planejamento. Curto prazo, administrativo, controle administrativo pesado. Você tinha que dar função para a pessoa para ela entender que realmente ela tinha uma atribuição para desenvolver e ela ia ser cobrada por isso. O foco interno era reatividade. Você não era parceiro, você não tinha um papel de gestão, você não ia lá ser um facilitador do entendimento. Era reatividade, era sempre cobrando, era sempre apertando mais, exigindo mais. E o foco na atividade, era aquela repetição. Eu não tenho um entendimento sobre o que eu estou fazendo. Eu quase faço no automático aquela atividade que eu realizo diariamente. Em 90, a gente começa a ter uma passagem para o foco mais estratégico, saindo do tradicional para o estratégico, onde a gente tem a parte quantitativa, onde a gente tem a parceria, onde a gente tem planejamento de longo prazo. Algumas empresas fazem planejamentos até de 5 anos, apesar que é um período bem longo para os dias de hoje, mas tem empresas que ainda trabalham com esse período, com esse intervalo de 5 anos. A parte consultiva, eu não vou corrigir, eu vou ajudar você, eu vou te orientar, eu vou ser uma espécie de mentor. Eu vou olhar o negócio. Qual é o negócio? O negócio está alinhado com esse planejamento? Faz sentido esse planejamento para o nosso negócio? A gente vende serviço, a gente vende plano de saúde, a gente vende carro, o que a gente vende? O planejamento está alinhado com esse negócio? Foco externo, eu não olho só para dentro da organização, eu olho para fora da organização. Esse meu planejamento está impactando vidas? Eu vou alcançar aquele resultado que todo mundo está esperando, que a organização está esperando? Eu vou ter um foco na prevenção e não na correção. A prevenção é muito mais barata e muito mais fácil de você fazer do que a correção. E o foco na solução. Eu não procuro culpados. Eu vou corrigir o desvio para que a gente alcance o objetivo esperado. Assim que eu alcance o objetivo esperado, eu vou lá e vou parar e vou avaliar qual foi o ponto que eu fiz errado, para que no próximo ciclo eu não cometa aquele mesmo erro. Agora vamos falar um pouquinho de missão, ambiente, objetivos e metas.
Missão. Papel que a organização desempenha, a utilidade e a razão da empresa ser. A essência da empresa. Qual é a essência da empresa? Por que isso é importante? Quando a gente fala de planejamento, eu preciso entender a essência da empresa. Isso aqui é a mola mestra de qualquer planejamento estratégico. Ambiente. Tudo que influencia nos negócios da organização não pode alterar. Eu tenho influências que eu não tenho poder de ação nenhum sobre elas, mas eu preciso considerá-las para todo e qualquer planejamento que eu venha fazer. Os objetivos, aspectos concretos que a organização deverá alcançar para seguir a estratégia estabelecida. Eu quero chegar aonde? Qual é o meu objetivo com isso aqui? Tá? E as metas, valores definidos dos objetivos ao longo do tempo. O que vai me nortear? Qual é o meu indicador de performance? O que vai me dizer se eu estou chegando perto da onde eu quero chegar? Ou a quanto de distância eu estou ainda? Quanto esforço mais eu vou ter que fazer? Ou se eu precisava ir numa linha reta e comecei a desviar para a direita ou para a esquerda, eu vou ter que parar e fazer uma correção. Quem traz essa indicação para mim, esse entendimento? As minhas metas e, consequentemente, os meus indicadores de performance. Um breve quadro, onde a gente enxerga objetivos compartilhados e análise externa, oportunidades e ameaças. Então, quando a gente fala de objetivo compartilhado, a gente tem missão, quem somos nós, tá? A análise da situação onde nós estamos hoje, visão de futuro, o que a gente quer ser, aonde a gente quer chegar, e metas e objetivos e estratégias táticas, que é como alcançá-los. Como que eu vou fazer para conseguir dar vida para tudo isso? Como que eu vou conseguir alcançar aquele objetivo esperado pela organização? E, na sequência, a gente entende os negócios da empresa e uma análise interna. O que eu tenho como força e como fraqueza? Por que é importante a gente entender o que é força? Quais são as nossas forças? Você evidencia. Você vai ver aonde você é diferente. Quando a gente está no mercado de forte competitividade, a gente precisa saber o que a gente faz diferente do concorrente, para evidenciar, porque senão você cai numa vala comum. Como que eu vou saber o que eu faço diferente se eu não tenho uma autoanálise? Imagina o paciente não conseguindo fazer um juízo de valor de diferencial de atendimento. Eu tenho a empresa A, B e C. O que cada uma faz melhor? Às vezes o preço, ele está comunicando só preço, ele não comunica valor. Um valor agregado muitas vezes justifica um valor diferente, um preço diferente. Por quê? Porque o cliente enxerga que tem valor agregado. Tem um atendimento diferenciado, tem uma customização, tem cuidado, né, na assistência, tem todo o entendimento do cliente ou do paciente, quer seja ele quem for. Por que o planejamento estratégico é importante? Envolve diversas instâncias de poder e funcionários num desejo de alcançar metas em comum. A gente reúne toda a organização. Não tem como você não envolver toda a organização quando você pensa em planejamento estratégico. As informações mais importantes relacionadas ao desempenho da companhia são compartilhadas por todos de forma transparente. Tudo fica muito claro. Não tem como você guardar segredo ou esconder alguma coisa e tem realmente um planejamento efetivo. Tem que ser muito transparente, tem que envolver todo mundo dentro da organização. Líderes e liderados são corresponsáveis pelos planos e ações que levarão a empresa ao futuro para planejar. As pessoas participam do planejamento, elas se sentem fazendo parte. Elas aflora nelas aquele senso de pertencimento. Poxa, eu ajudei a conceber esse planejamento. Isso aqui está acontecendo porque teve o meu empenho, porque teve a minha colaboração. Falando da imagem agora, planejamento estratégico. Primeiro ponto aqui. O que, por quê e quando? Quando a gente vai para a esquerda, quem e onde? Aonde vai ser realizado esse planejamento? Quem vai fazer parte desse planejamento? Qual é a arquitetura organizacional que vai compor esse planejamento estratégico? Como que você vai dar corpo para ele? Como é que a gente vai conseguir desenvolvê-lo? Como é que a gente vai tirar ele do papel? Partindo para a direita, como que vai ser feito isso? Quais são as ferramentas? Né? Aonde vai ser feito? Eu vou realizar isso em campo, eu vou realizar isso no campo administrativo. Quais são as áreas envolvidas? E aí a gente, por último, desse lado direito, a gente enxerga a organização normativa. Quais são as normas que vão regir esse planejamento? Quais são os documentos que esse planejamento vai gerar? Porque eu tenho que ter lições aprendidas. Eu preciso documentar isso para até no final do ciclo conseguir avaliar o quanto eu fui eficiente. Para na próxima versão eu conseguir enxergar o que eu não fui tão eficiente e colocar metas mais audaciosas. Próxima aula continuaremos com planejamento estratégico.